Nós estamos aqui então neste domingo, dia do Senhor, nós já oramos. Você também que está participando desses estudos bíblicos aqui, deste curso, 13 perguntas cruciais sobre Deus que temos enfrentado aqui na nossa escola dominical. Você é muito bem-vindo e fica sempre o convite para você nos visitar aqui em Nova Granada, na Igreja Presbiteriana de Nova Granada. Bom, o tema do estudo nessa manhã é por demais interessante, não é? E muitas pessoas, a maioria na verdade, elas vivem na ignorância do que vamos pensar aqui. Porque a gente precisa entender, irmãos, que a realidade que nos cerca, seja ela física ou espiritual, ela precisa ser conhecida segundo a verdade que ela é. E isso a gente entende na revelação de Deus sobre esta realidade. Porque muito se diz sobre anjos e demônios, não é? Hoje. Mas a partir do quê? A partir dos filmes de Hollywood. E aí você entende, por exemplo, que será que existem demônios engraçados? Será que existem demônios que praticam o bem até para o homem? A gente vê isso em filme. Muito também da criatividade, da imaginação, não é? Do coração humano. Mas, afinal de contas, será que é possível conhecer a verdade sobre essa realidade espiritual? Então, essa é a proposta aqui nessa manhã. Claro que a gente não vai esgotar o tema, não temos nem capacidade, nem tempo para fazer isso. Mas vamos pensar em algumas coisas sobre essa realidade espiritual que nos cerca, atinente aí aos anjos e demônios. E que influência eles têm na vida das pessoas? Será que eles influenciam a vida das pessoas? Ou será que isso aí é mito? É nada, isso é mito. É uma ferramenta de opressão da religião sobre as pessoas. E as pessoas, por desconhecerem isso, elas vivem então assediadas, dominadas, destruídas, conduzidas em suas vidas, principalmente por esses anjos caídos aí, os demônios. Nós vamos poder, pela graça de Deus, enfrentar esse tema pensando um pouco à luz da Escritura, tá bom? Essa é a proposta, é trazer algum esclarecimento à luz do que Deus fala sobre esses seres aí. Então esse é o tema da nossa aula. Alaís, apaga essa luz aqui, por favor. Vamos ver se melhora, meu irmão. Isso. Melhorou? Isso. Então vamos lá, olha só. Quais são os objetivos aqui da nossa aula nesta manhã? Compreender a realidade espiritual dos anjos e demônios à luz das Escrituras. Entender a atuação desses seres espirituais. Compreender como se proteger dos demônios. Será que a igreja pode se proteger ou ela está à mercê do que eles fazem? Louvar a Deus pela sua proteção. A divisão está aí, uma introdução, como surgiram os anjos e demônios, são seres espirituais, a atuação dos anjos, a atuação de Satanás e seus anjos caídos, que são os demônios, como se proteger da atuação dos demônios e conclusão e aplicações. Olha, a gente lê isso aqui e fala, nossa, que coisa chata, pesada, eu não gostaria de pensar nisso. Mas, meus irmãos, como eu disse, ignorar uma realidade é estupidez. Isso faz parte de uma realidade invisível que tem assediado e destruído a vida das pessoas. E a gente precisa entender isso à luz da Escritura e depois louvar a Deus, claro, pela grande libertação que Ele nos deu diante disso. Eu quero começar aqui com uma reflexão de C.S. Lewis, esse erudito inglês, E ele disse o seguinte, há dois equívocos semelhantes, embora opostos, que o ser humano pode cometer a respeito dos anjos caídos, que são os demônios. Quais são os dois equívocos? Primeiro, um deles é não crer em sua existência, ignorar, falar, não, isso aí é mito, isso aí não tem nada a ver comigo. O outro é crer e ter um interesse doentio por eles. Eu não sei se você já viu pessoas que veem o mal em todo lugar, num poste, numa árvore, numa música, em todo lugar, essa pessoa vê o mal. Então são dois extremos. De um lado, não existe. E de outro lado, só existe isso. Tem que tomar cuidado com esses extremos. Tem muita gente que vive nisso aí. Algumas perguntas para provocar a gente aqui na aula. Você acredita em anjos e demônios? Você tem medo deles? Em sua opinião, o que
seria um interesse doentio por eles? Como falou C.S. Lewis. O que seria o interesse doentio de algumas pessoas por demônios, por exemplo? O que seria? O que você acha? O que você acha? Uma obsessão por eles? A primeira coisa que eu conheci uma senhora, que ela entrou na igreja que eu metodista, a primeira coisa que ela disse que viu que estava toda cheia de demônios, né? Eu falo assim, como é que pode estar tão cheio de demônios se a gente está sempre lá orando, intercedendo, pedindo, né, para aqueles... Olha só, Maria, um bom exemplo esse, né? A pessoa que chegou ali e já viu um monte de demônio. A primeira coisa que ela viu, e ela disse que ela tinha uma visão especial que ela Aí, enxergava. uma mediunidade, né, para enxergar essas coisas. Tá vendo? Isso acontece na vida de muitas pessoas. Eu também já conheci pessoas que dizem que veem o tempo todo esses seres flutuando. Mas será que é isso que a Bíblia fala sobre demônios, hein? Como podemos conhecê-los? Como é que a gente pode conhecer esses seres até onde eles foram revelados? Na Escritura, né? Espírito de mortos são demônios? Isso tem muito em filme, né? Então morre uma alma penada e fica puxando o pé da pessoa na cama. Eu cresci com essa ideia. Não deixa o pé fora da cama, porque senão vem um bicho puxar teu pé. E eu cresci e eu puxava o pé. Eu não deixava o meu pé fora da cama de jeito nenhum. Olha só como é que essas coisas podem nos perseguir, meus caros. E brinquedos, hein? Coisas podem ser possuídas? Tá aí o Chuck, né? O brinquedo assassino. Olha só, será que pode, né? Outro dia minha filha falou assim, pai, aquela boneca, eu tenho a impressão que ela fica olhando feio para mim. Meus irmãos, a gente precisa conhecer a realidade dessas coisas à luz da Escritura. Isso vai dar tranquilidade. E eu pude explicar para Sara, minha filha, expliquei para ela ali. Mas olha, tem muita gente que crê nessas coisas e vive com medo disso. Anjos e demônios, olha isso. Pode se tornar humanos e andarem por aí? Essa também é uma boa. Eu já ouvi pessoas falar, essa pessoa é um demônio. Ela é mesmo, é o próprio demônio que está aqui, no meio do povo. Será que um demônio pode assumir vida humana independente? Não estou dizendo possuir alguém. Pode falar. Hitler. Isso. Nós vamos chegar lá, viu, Juarez? Muito boa a sua pergunta. A questão que o Juarez levantou é essa, né? Quando pensamos em homens iníquos na história humana, terríveis. Mas o ponto é o seguinte: eles foram ali instrumentos de Satanás, possuídos por um espírito imundo, depravado, que os levaram a fazer aquilo, ou eles eram, de fato, demônios independentes, como os anjos podem ser. Nós vamos entender isso. São coisas diferentes. Mas olha lá, anjos e demônios podem se tornar humanos independentes e andarem por aí? Podem ser um corpo? Vamos pensar um pouco inicialmente. Como surgiram os anjos e demônios? Isso aqui eu trouxe para vocês, não está na lição, mas é importante a gente entender. Como é que surgiram, hein? Anjos e demônios. Lá em Colossenses 1,16, Colossenses 1,16, nós vamos ler alguns textos, tá bom? Acalme aí o seu coração, mas a gente tem que ir para a Escritura, né, irmãos? A gente lê assim, Colossenses 1,16. Pois nele, está falando de o que Deus fez em Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, o mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele, por meio de Jesus, a palavra, e foi criado para ele. Então, por meio de Cristo, a palavra, o verbo divino, Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. Aí entra os anjos.
Quando que as coisas invisíveis foram criadas? Em que momento foram criadas? Isso é interessante, né? Porque lá em Gênesis 1:1, o primeiro versículo da Bíblia, irmãos, a gente lê assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus foram criados, foi ali que as coisas invisíveis foram criadas. E como é que a gente sabe, por exemplo, que antes da criação do mundo, do universo, já havia um mundo invisível? Há um texto na Bíblia, Jó 38, de 4 a 7. Olha que texto interessante, é palavra de Deus. Jó 38. O que o Senhor está fazendo aqui diante de Jó? Lembra, o capítulo 38 é assim: Deus começa a convencer Jó de quem ele é e de quem Deus é. Deus é criador, Jó é criatura, junto com todas as outras coisas. E olha o que Deus vai falar para Jó, aqui, Jó 38, de 4 a 7. Ó: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando Deus estava criando a terra, onde é que Jó estava? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem mediu a terra, ô Jó? Quem botou as medidas aqui? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Agora, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Aqui, filhos de Deus, são os anjos que já haviam antes da criação da terra, antes de se fundar a terra. Eles estavam ali, cantando a Deus, louvando a Deus. Então, com base nesse texto, antes da criação da terra, já existiam seres espirituais, louvando a Deus. Eles eram bons naquele momento, não haviam se rebelado diante de Deus ainda, mas eram bons. Então, olhando para Gênesis 1:1 e esse texto de Jó 38, 4, 7, a gente pode dizer que os anjos são seres espirituais criados por Deus e que viviam com ele antes da criação das coisas visíveis, como a terra e o exército dos céus que compõem o universo. Por exemplo, o sol, os planetas, as estrelas. Antes da criação de tudo isso, em algum momento na eternidade, haviam seres espirituais bons louvando a Deus, os anjos. Ok? Tudo era muito bom, não é? Aí Deus vem, cria o universo. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, o que já havia e o que foi criado agora, e eis que era muito bom. Tudo era muito bom. Ok, e o que aconteceu então? Da onde vêm os demônios? A criatura, alguns anjos, se rebelou diante do seu Criador. Então a criatura resolveu se rebelar diante do seu Criador. Gênesis 3:1 começa o que? A queda. E lá no Éden, quem aparece lá? O diabo, assumindo a forma de uma serpente. O mal encarnado, ele aparece ali. Então ali o mal já havia entrado no coração de parte dos anjos que se rebelou diante de Deus. A Bíblia não diz exatamente quando aconteceu, mas lá no Éden o mal encarnado aparece para tentar os nossos primeiros pais, depois que Deus criou todas as coisas e disse que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Nesse interregno dessa declaração, não se sabe quanto tempo passou, até que anjos se rebelaram diante de Deus e apareceram lá no Éden para tentar ao Senhor. Há um texto lá em Apocalipse 12, de 7 a 9, que é muito usado por alguns para dizer, tá vendo? Foi aí a queda de Satanás. Houve uma rebelião no céu, e aí Satanás levou 1/3 dos anjos, foi atirado na terra. Muitos usam esse texto para defender que foi aí que Satanás caiu. Também Isaías 14 e Ezequiel 28. Lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, é fácil guardar, né? 14, o dobro, 28. Isaías 14, Ezequiel 28. O que tem ali? Profecias de Deus no julgamento de nações iníquas. Muitos vão olhar para esses textos e vão dizer, aqui está falando da queda de Satanás. Mas
com todo respeito a esse entendimento, eu sou da linha que entende que Deus está falando simplesmente usando a queda do diabo, da graça de Deus, que foi o que aconteceu, este anjo de luz que caiu da graça de Deus e foi precipitado nas profundezas, nas trevas. Deus está usando a imagem para apontar para o que vai acontecer no julgamento de reis iníquos sobre o povo dele, porque o contexto de Isaías 14 e Ezequiel 28 é um contexto de profecia contra povos iníquos ao longo da história, que assediaram, que oprimiram o povo dele. Então alguns dizem, não, Ezequiel 28 e Isaías 14 está falando da queda, como Apocalipse 12. Mas eu entendo que não, está falando sobre o julgamento de nações iníquas, que vão cair da sua graça, como Satanás caiu. Então, olhando para Apocalipse 12, de 7 a 9, ele não fala da expulsão inicial de Satanás do céu, ele não fala. Mas, do que fala Apocalipse 12, de 7 a 9? Fala da vitória de Cristo por sua obra de cruz e ressurreição, expulsando o diabo como acusador da igreja do céu e lançando-o para a terra. Então, morte e ressurreição de Cristo decretou a expulsão do diabo da presença de Deus, do céu, lançando-o para a terra. Lembra nos dias de Jó? Satanás aparecia na presença de Deus no céu. Agora ele não aparece mais. Agora ele foi expulso de lá. Esse texto de Apocalipse 12, de 7 a 9, mostra isso. Mas esse texto, embora ele não revela a expulsão inicial de Satanás, esse anjo de luz que se rebelou e levou anjos com ele para a terra, embora esse texto não fale disso de maneira direta, ele revela que o diabo já existia e possuía anjos a seu serviço. Olha o versículo 9, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Olha o que diz o versículo 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra agora, e com ele os seus anjos. Então, Satanás, um anjo, se rebelou contra Deus, caiu da graça de Deus, foi expulso do céu, atirado para a terra, onde ele age com os seus anjos. Então, quem são os demônios, segundo a Escritura? Segundo nós entendemos, são anjos caídos, que juntamente se rebelaram com Satanás e o seguiram, e agora o adoram, e agora o servem. Então, segundo a Bíblia, demônio não é alma de pessoas mortas, mas são anjos que foram criados bons, mas que assim como Satanás se rebelou diante de Deus, esses anjos se rebelaram diante de Deus, foram expulsos e agora estão ao seu serviço. Sim. Se revelou no sentido que ele queria ser semelhante a Deus, né? Esse anjo de luz, né? Que era uma espécie de líder dos demais. Isso. Ele queria ser semelhante a Deus, tomar o trono de Deus, não é? Porque foi isso que ele incutiu no coração de Adão e Eva, essa autonomia. Vocês serão conhecedores como Deus. Como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Exato. Então me ouçam, né? Porque eu sou Deus também, né? Ele só não falou isso, mas eles ouviram, né? Quem são os anjos que servem o diabo? São os demônios. A Bíblia chama também de espíritos imundos. Então, anjos e demônios são seres espirituais. Primeira coisa, foram criados bons, não são eternos como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foram criados em determinado momento, foram criados no tempo por Deus para o seu serviço. Hebreus, o capítulo 1 de Hebreus vai dizer isso, não é? Falando, porque muitos diziam que Jesus era um anjo, um super anjo, um arcanjo, não é? E Deus ali traz o escritor aos Hebreus dizendo, né, que Jesus é o Filho de Deus, eterno, da mesma substância. Jamais Deus chamou de filho um anjo, mas Jesus ele chama de filho, de que os anjos são espíritos ministradores de Deus, cumprem uma missão da parte de Deus na vida dos homens. Parte dos anjos se rebelaram contra Deus, seguindo o diabo, que significa difamador, ou
Satanás significa acusador. Parte desses anjos se rebelaram contra Deus, seguindo o diabo, se tornando seus servos, olha gente, para cumprir a sua vontade, porque o diabo tem uma vontade, se opor a Deus, se opor ao povo de Deus. Então vamos pensar um pouco nisso. Eles são seres espirituais. Anjos, espíritos ministradores a serviço na vida dos eleitos. Hebreus 1,14. E aqui anjos, irmãos, são os anjos bons, tá? Porque os demônios agora são os anjos caídos. Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Deus envia os seus anjos bons para ministrar, para conduzir, para instruir, para proteger a vida da igreja, dos seus eleitos. E os demônios? Os demônios são os anjos caídos, servos de Satanás, espíritos imundos, como a gente vê Jesus chamar em Mateus 10:1, Marcos 1:23, são servos do diabo. Apocalipse 12:9, lembra? Satanás foi expulso, a serpente veloz, e com ele os seus anjos. E Paulo, quando fala da armadura de Deus, fala de dominadores deste mundo tenebroso, principados, potestades, que são esses seres malignos, que são os demônios, os anjos caídos, servos do diabo. Sim. Então, só para entender. Sim, ela aí. A interpretação de que Isaías 14, Ezequiel 28. Ok. E aí ela caminha para o Apocalipse todo. Tá? Apocalipse. Não é que o erro dos intérpretes é que eles colocam isso literalmente só a Satanás. Mas na realidade é que o Satanás ele é um mau exemplo. Então, como ele foi julgado pelo mal, também as nações seguiram. Pronto, é isso mesmo. Mas tem a ver uma coisa com a outra. Isso. Não literalmente nem foi dado. Ok? Ok, isso mesmo. Os anjos e demônios, então, são seres espirituais reais. Reais. Anjos permanecem bons, demônios são maus. Anjos caídos. Eles podem assumir a forma humana? O que vocês acham? 6 mil, uma legião. Sim. 6 mil, uma pessoa. Sim. Aquilo era uma possessão demoníaca ou aquele homem nasceu daquele jeito? Porque exato, uma possessão da legião, né? Nós vamos entender isso. Mas olha, isso aqui é muito interessante. Porque assim, no caso de anjos, a gente vê os anjos são ministradores do Senhor, da presença de Deus, né? No caso de Gabriel, Deus manda ordem e fala com Maria, né? E tem outros casos. Mas a questão do demônio, dos demônios, dos anjos caídos, no meu entendimento, ele precisa de um corpo. Ele não consegue se materializar. Muito bem, João. Então, Isso. ele precisa de um corpo. Ele precisa possuir, dominar um corpo já existente. Isso. É isso. Então, às vezes, a gente vê caricaturas, que nem o senhor falou, que viu na internet, né? Então, é coisas, no meu entendimento, da cabeça humana, né? Isso. Pensamento. Isso. Então, eu visualiza, imagina, e a gente tem essa tendência de ver alguma coisa com chifre, pelo menos ele, Isso. eu ligo a ele. Isso. Né? E eu não sei se, porque eles que os próprios demônios, eles têm a capacidade de se tornar anjo de luz, né? Então, a gente precisa realmente da... Conhecer a verdade sobre eles na Escritura. Senão a gente vai ser enganado. Exatamente. Porque eles podem se transformar em anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos. Não vai enganar. Mas a tentação vai ser tão forte que poderia até enganar os eleitos. É isso. Sim. Gente, eles podem assumir forma humana? Os anjos, sim. E a Bíblia traz exemplos. Quando eles vieram, eles assumiram uma forma humana. Por exemplo, na destruição lá de Sodoma e Gomorra. Lembra? Deus envia 2 homens. Tanto é que quando eles vão lá para Sodoma, onde está Ló os abriga, e os homens daquela cidade querem abusar deles.
São homens. E aí o homossexualismo condenado naquela cidade. Homens querendo abusar de homens. Então, os anjos, olhando, Hebreus 13:2 também, o escritor aos Hebreus, quando está dizendo das virtudes sociais da igreja, está dizendo que as pessoas precisam ser, dentre outras coisas, hospitaleiros. E ele está dizendo assim, muitos, quer ver? Pastor, então só para entender, os anjos do bem podem materializar. Pode. Caso Deus queira que aconteça. Exato. Os anjos do mal não. Aí nós vamos chegar lá. Hebreus 13:2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Olha, como acolher um espírito em casa? Eles acolheram pessoas, e eram anjos enviados por Deus para alguma missão. Então, anjos, a Bíblia diz, aparecem em forma humana, é uma pessoa independente, meu irmão. Não é que, entenda, essa vai ser uma diferença. Não é que existia uma pessoa e aí Deus mandou um anjo que possuiu essa pessoa e agora ela se tornou um anjo. Não, essa pessoa nunca existiu como pessoa, era um anjo, sempre foi um anjo, uma pessoa independente. Satanás não, os demônios não. Há uma pessoa e de repente vem um espírito imundo e a possui. Entenderam? Isso é possessão demoníaca, a gente vai chegar agora aqui. Mas os anjos, eles são uma pessoa independente. Entendeu isso? Deu para entender isso? Não é uma pessoa que existia e se tornou um anjo porque Deus enviou um anjo. Não, essa pessoa veio, ela apareceu. Isso é um mistério, irmãos. Deus enviou uma pessoa independente, um anjo dele, que se materializou, é carne e osso. Aqui há relatos, quando aparece, aparece um anjo, que de repente ele desaparece no caminho. Exato. Como? Ele vem e vai. Agora, como é isso? Eu não sei. Como que é esse corpo? É carne, mas é igualzinho a nossa? Não sei. Há muita discussão sobre o corpo ressurreto de Jesus, não é? E aí? É carne como a nossa? Você olha, é carne, mas não envelhece, não morre, não é ferida, não nada mais. É diferente, mas é carne. E o Senhor Jesus comeu, né? E ele comeu, não é? Dormiu provavelmente. Olha que coisa, naqueles 40 dias, né? Que ele ficou ali com eles. Então, anjos sim, e demônios? Não há base bíblica para um anjo caído começar a viver como um ser humano do zero. Então, um anjo caído assume uma forma humana que não existia antes, independente. Não tem base bíblica para isso. Aí é a criatividade de Hollywood, dos homens que vai entrar, né? Agora, e a possessão demoníaca? É diferente, irmãos. A possessão, claro que é possível. Ó Judas Iscariotes, o que Lucas diz em Lucas 22:3? Satanás entrou nele. Satanás entrou nele. Esse anjo caído que se rebelou, essa criatura de Deus, entrou nele. Então veja, um ser espiritual dominou. O que é possuir outra vida? É dominar, é influenciar para o mal, é escravizar. Então a pessoa agora, está vendo, Juarez? Aí a gente vê, porque na história traz tantos exemplos de homens, mulheres iníquas na raiz. Estão dominados, possuídos pelo mal. Olha Judas Iscariotes, vendeu Jesus Cristo, Filho de Deus, gente, o ápice do mal, por 30 moedas de prata. Ganância, cobiça, cegueira, mas por que? Satanás entrou nele. Agora é a vontade do mal, é a vontade de Satanás, não é? Olha o endemoniado de Gadara, lá em Lucas 8, de 26 a 34, uma legião. Muitos vão dizer que isso se refere a um destacamento um destacamento do exército romano, que tinha cerca de 5.000 soldados. Você já pensou que esse homem tinha dentro dele? 5.000 demônios. 5.000 demônios, gente. Ele morava no cemitério. Morava, se raspava. As pessoas tinham um medo absurdo dele. Ninguém passava lá, nu, agredia todo mundo. E
possessão de coisas, brinquedos, objetos em geral. Será que é possível? Eu sei, você vai lembrar do porco. Nesse mesmo exemplo lá do endemoniado de Gadara, não é? Eles permitiram, Senhor, manda que a gente vai ali, para aqueles porcos. Não há base bíblica para isso, para dizer que coisas, brinquedos e objetos possam ser possuídos, exceto o caso dos porcos, lá em Marcos 5, no caso do endemoniado de Gadara. Agora, é um caso sui generis. Por quê? Porque Jesus permitiu a possessão, não veio deles, não veio do mal. É Jesus, então nós vamos para os porcos. Eles pediram autorização para Jesus. Senhor, deixa a gente então ir para esses porcos aqui. Não veio deles, não foi soberana a vontade desses espíritos imundos que estavam naquele endemoniado para possuírem objetos, os animais. Foi Jesus que permitiu. Por quê? Porque eles não têm autoridade para possuir coisas, entenderam? Eles chamam Jesus de Senhor, né? Senhor. Eles já têm o conhecimento do Senhor Jesus no céu. Eles sabem que eles já foram vencidos ali, João. Então, por favor, deixa a gente ir para esses porcos aqui. Entenderam o exemplo? Então, esse caso dos porcos não dá base bíblica para você fazer uma doutrina, um dogma, dizendo, está vendo? Animais podem ser possuídos a todo tempo pelo mal. Não podem. Não podem. Aqui, Jesus permitiu. Eles tiveram que pedir, porque eles não poderiam ir para lá. Senão, eles saíam daquele homem e iam para lá. Eles entraram e saíam. Não foi assim. Entenderam isso? Então, segundo a Bíblia, esquece isso, irmão. Não tenha medo, não, de, sei lá, um gato preto, essas mandingas, essas coisas que o pessoal... Não tem nada disso na Bíblia. Isso aí é coisa de Hollywood, é coisa do Chuck. Cuidado com os mitos, as ficções de filmes de Hollywood, tá bom? Espírito de morte são demônios? Está aí outro, né? Alma penada. Gente, eu já ouvi gente falar o seguinte: mas pastor, eu sinto o cheiro do meu marido que morreu na cozinha. Eu sinto o cheiro dele várias vezes aqui. Gente, à luz da Escritura, isso é coisa de demônio. Eles podem fazer o que for. Eu já ouvi gente falar assim, mas pastor, foi revelado a mim um detalhe que só eu e aquela pessoa conhecia na intimidade de um quarto. Não tinha mais ninguém ali. E ali naquele centro me revelaram exatamente o que aconteceu. Gente, os demônios não são seres espirituais? Quem é que pode contê-los? Uma parede? Estavam ali, participando daquilo lá. E sabiam exatamente daquilo para poder revelar depois. À luz da Escritura, tá bom? Se você pensar outra coisa, tudo bem. Mas eu estou dizendo aqui à luz da Escritura. Hebreus capítulo 9 diz que depois da morte vem o juízo. Só se morre uma vez. Depois você vai aguardar o juízo. Ou na presença de Deus, ou no inferno. Já. Corpo na terra. Espírito, ou na presença de Deus, ou já sofrendo os tormentos do inferno. Não volta. Não tem isso. Então isso tudo é coisa de demônio, de anjos caídos. Então, espírito de mortos são demônios? Não, irmãos. A Bíblia diz que depois da morte o corpo vai para a sepultura e o espírito volta para Deus que o deu, ou para entrar no céu ou ser lançado no inferno, de onde não voltará até o dia do juízo. Está lá, em Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, também não tem reencarnação, viu? Vindo depois disto o juízo, o dia do julgamento final. Acabou. Então, não tem isso de alma penada, o espírito da pessoa. Não, rapaz. Isso aí é coisa de demônio. É coisa de espírito imundo. E eles são poderosos. A Bíblia diz, são seres espirituais. Eu só queria comentar. Sim. Que esse pensamento que a gente tem, ou que outras pessoas têm a respeito do espírito, de alma, assim, os próprios discípulos tiveram. Porque lembra quando o Senhor Jesus vem andando sobre as águas, que eles falam fantasma. É um fantasma. Não é
Sim. E quando Pedro é liberto lá em Atos, ele é liberto, ele chega e bate na porta, a igreja está orando, e Herodes vem abrir a porta e olha, e volta lá e fala assim, não é ele, é o nome de Pedro, né? Então já tinha não sei se crença, como seria a palavra, né? Mas isso não é só nosso, né? Não. Isso é realmente, isso aí é fruto da cultura, é fruto do pecado em nós, é fruto da falta de esclarecimento à luz da palavra. Naqueles dias tudo era muito recente ainda para eles, não é? Tanto é que Pedro nega Jesus 3 vezes, mas depois, convertido de fato, vai dar a vida por ele. Por exemplo, nós vamos ver aqui, existe anjo da guarda? Será que a Bíblia dá? Ela dá base para você dizer, você tem um anjo pessoal que te protege? Tem um texto lá nas escrituras sobre anjo de criança, tem esse aí do anjo de Pedro, mas será que a gente pode fazer uma doutrina sobre isso? Pode falar, Juarez. Às vezes eu falo assim, as pessoas falam, não, anjo não existe. Minha mãe e o pai, De maneira figurada, né? Às vezes eu penso assim, será que a mãe não é um anjo? Vai saber, não é? Há muito mistério em torno desse tema. Nós estamos só arranhando o verniz de algumas questões, tá? Mas muita coisa nós não vamos resolver, viu? Deuteronômio 29, né? As coisas ocultas, reveladas, mas as coisas ocultas pertencem a Deus, né? Exato. Então vai ter muita coisa, é preciso ter cuidado com especulação na Bíblia. E esse é um bom tema para a gente ter cuidado com ficar cavando coisa, ficar especulando. Não vá além do que a gente vê na Escritura, porque não foi revelado. Mas a fraqueza espiritual, às vezes, começa a fazer você enxergar coisa. Claro que sim. E enxergar o que a gente quer enxergar muitas vezes. Medo é tomado de ansiedade por falta de esclarecimento. A coisa que o pastor falou, eu achei interessante. Só tem poder Se você der poder. Exato. Isso. E conhecendo a verdade, você vai tirar o poder disso aí. Vos libertará. Inclusive nesse sentido, João. Inclusive nesse sentido. Então, resumindo, o que a gente viu até agora? Anjos e demônios são seres espirituais, são reais. Anjos podem aparecer em forma humana como pessoas independentes. Demônios não. Possessão é diferente. Toma o corpo de outra pessoa que já existia, não se tornando uma pessoa independente, tá? Anjos servem a Deus diante dos homens para glorificá-lo, a Deus. E os demônios servem o diabo, opondo-se a Deus e à verdade sobre Jesus Cristo, buscando enganar os homens. Quem nos revela a verdade sobre anjos e demônios? As Escrituras, irmãos. Regra de fé e prática, confiável, dentro daquilo que conseguimos entender. É preciso comparar o que vemos, sentimos e as pessoas nos dizem sobre esses seres espirituais com o quê? Com o que a Bíblia revela sobre eles. Então, cuidado, temos que ir para a Escritura. Ela é uma regra objetiva. Ela é uma regra com todo o mistério que tem esse tema, mas dentro daquilo que a gente precisa conhecer para descansar, é na Bíblia, meu caro. Cuidado com o Chuck, cuidado com ficção, cuidado com mito, cuidado com, eu ouvi, aconteceu isso. Demônios são seres espirituais, reais, poderosos. Satanás não se veste de anjo de luz para enganar as pessoas? Está lá Paulo combatendo falsos mestres, falsos hereges, com mentiras no meio da igreja. Existia falsos apóstolos quando ele combate isso aí. Ele está falando para Timóteo. Timóteo, cuidado. O próprio diabo se veste de beleza, de verdade, de luz, para enganar as pessoas, muitas vezes dentro da igreja. Como é que a gente vai se blindar contra isso? Vem para cá. Lembra que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica? Por quê? Paulo falava, e eles iam conferir o que ele falava aonde? Aqui. Irmãos, é sempre a mesma coisa. Que bênção é a gente poder se aproximar dessa palavra. Aí nós vamos se blindar contra esses seres terríveis aqui. Nós vamos entender mais isso. Olha o que a gente lê em 1 João 4, de 1 a 6.
1 João 4, de 1 a 6. Olha aqui, o que o apóstolo João está falando sobre os falsos profetas, né? Como se proteger deles. Como julgar os espíritos deles. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Naqueles dias havia o crescimento do gnosticismo, uma seita terrível que negava a encarnação do Filho de Deus. João está combatendo, dentre outras coisas, isso aí. Gnosticismo, né, vem de gnosis, conhecimento. Mas os gnósticos defendem um conhecimento não de Cristo, não da Escritura, mas uma sabedoria elevada, cósmica, somente para os iniciados, os espirituais, uma alta classe que já nasceu assim e que agora vai alcançar uma sabedoria cósmica e vai poder instruir outras pessoas. E eles diziam o seguinte, a matéria é má, o espírito é bom, então tudo que é matéria não presta. Tudo que é espiritual, etéreo, é bom. Ora, se é assim, como que o Filho de Deus pôde se materializar num corpo que é mau? E mais, como ele pôde ressuscitar dos mortos e voltar para um corpo que é mau? Então, eles são dualistas no entendimento. Separa luz e trevas, separa matéria e espírito, separa o que é mau e o que é ruim, olhando para matéria e espírito. João está combatendo isso. Por isso que ele diz, todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Porque muitas pessoas diziam, não, Jesus era alguém mais ou menos carne, rapaz. Ele parecia humano, mas não era. Ele não ressuscitou também não. João está combatendo isso aqui. Ele está falando, ouçam o que aqui é a palavra revelada hoje para nós na Bíblia, mas naqueles dias que ele escreveu, era ele que ensinava da parte do próprio Cristo, porque estava cheio do Espírito de Cristo. Ele está dizendo, amados, não deis crédito a qualquer espírito, a qualquer homem. Antes, provai os espíritos se vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e os gnósticos não confessavam. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Não é o anticristo que vai ser libertado pouco antes do retorno de Cristo. Veja que anticristo está com A minúsculo. São representantes, figuras deste anticristo final, como por exemplo esses homens e mulheres terríveis na história, como Hitler, como esses outros nomes que você citou, Herodes e por aí vai. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Essas pessoas que dão ouvidos a qualquer mito, lenda sobre anjos e demônios. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve, vai negar a realidade de Cristo, e vai negar a realidade da ressurreição de Cristo. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro, aquele que ouve a palavra e aquele que não ouve, Espírito da verdade e o Espírito do erro. Está vendo que privilégio é a gente se aproximar da palavra? Vamos pensar um pouco na atuação dos anjos. O que eles fazem, hein? Segundo a Bíblia, os anjos, hein? E aqui nós estamos falando dos anjos bons, tá? São ministradores aos que estão aflitos, consolando-os e protegendo-os. Por exemplo, lá em 1 Reis 19, olha o que Elias, 1 Reis 19, ele estava fugindo de Acabe e de Jezabel, lembra? Matou os profetas lá no Monte Carmelo, e agora estava fugindo. Um anjo o encontrou, 1 Reis 19, 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, uma espécie de árvore. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Deus enviou alguém, uma pessoa. Elias estava lá deitado, tocou ele. Um espírito não pode tocar. Uma pessoa, um anjo, tocou Elias, levanta rapaz, come. Foi consolar. Salmo 91, 11, né? Muito conhecido, é usado até como
um amuleto, né? Você vai em muitos lugares, tem a Bíblia aberta no Salmo 91. Você pergunta assim, você lê? Ah não, é só deixar aberto. Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 34, 7. 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Hebreus 1, 14. Não são todos eles espíritos ministradores diante daqueles que vão herdar a salvação? Atos 27, 23, Paulo está lá naquele navio, né? As pessoas deviam ter ouvido ele falou, não vão por aqui não, que é perigoso, mas os homens confiaram na sua sabedoria e foram. E agora? Atos 27, 23, clamando, chamando 2 centuriões, ordenou, tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, tal, não é que não, Atos 27, 23, olha aqui, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. O anjo veio e falou, o navio não vai, mais de 200 pessoas naquele navio, adamantino, não, o navio não vai afundar, vocês não vão morrer. Por quê? Porque Deus enviou um anjo para falar comigo. Irmãos, como, hein? Esse navio estava no meio do mar. Um anjo é uma pessoa independente, ele apareceu lá, entendeu? Estava no meio do mar. O anjo é uma pessoa independente, não é? É diferente da possessão, ele não vem sobre uma pessoa que já existe, mas Deus enviou um homem lá para falar com Paulo, é o que diz aqui, né? Muitos vão dizer que pode ser que ele teve uma visão. A visão é de maneira consciente, a pessoa vê algo, diferente do sonho, que ele está inconsciente, mas na visão, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Como? Esteve comigo. Aqui a construção é presencialmente, ele estava comigo ali, Deus enviou, e depois, como disse a Maria, sumiu. Só Paulo testificou com aquela pessoa, mas veio para quê? Para consolá-lo, para dizer, não vai afundar o navio. Mas e o anjo da guarda? Existe para cada pessoa? Isso é um tema difícil. Muitos vão olhar lá em Mateus 18, 10. Olha o que Jesus diz, Mateus 18, 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, a criança que estava ali, porque eu vos afirmo que os seus anjos, dessas crianças, nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Agora, vamos pensar, será que Jesus estava ensinando que cada pessoa tem um anjo da guarda no céu? O que vocês acham? A partir desse texto? É um texto desafiador, não é? O único texto que tem. Será que Jesus está ensinando isso? Não há nenhum outro texto na Escritura que revela isso. Será que a gente pode fazer uma doutrina sobre isso? E dizer, todo mundo tem um anjo da guarda no céu que a protege? Algumas denominações entendem assim. Não, tem um anjo da guarda, tem até nome. Tem nome, não é? Não, enfim. A gente entende que esse tipo de entendimento, a gente respeita, mas olhando para a Bíblia, nós entendemos que isso vem muito mais de uma tradição católica romana de adoração, que não estão só em anjos, mas estão em santos, está também em Maria como intercessora daqueles que vão ser salvos. Veja, irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana é a mais antiga, nasceu lá por volta do século VI, depois de Cristo, com a nomeação dos primeiros papas. Ali nasceu isso. E durante a história da igreja, durante a história da humanidade, principalmente durante a Idade Média, até ali o século XV, mais ou menos, essa igreja foi quem dominou a questão da religião na vida das pessoas. E muita coisa foi trazida para dentro da igreja como doutrina, justamente pela infalibilidade do dogma papal. Para os católicos romanos, a palavra do Papa tem a mesma autoridade da Bíblia. Deus ainda revela, ele está na cátedra, na cadeira do apóstolo Pedro. Deus ainda revela a ele a palavra. E o que ele escreve nas suas bulas papais é a palavra de Deus. Então isso veio
desta tradição católica ao longo dos anos. Papas, ao longo dos anos, talvez para agradar interesses de muitos monarcas, resolveram: olha, você é uma pessoa que é guardada nos céus, existe um anjo, e aí pegou o texto de Mateus capítulo 18, versículo 10, que tem protegido você, que tem guardado suas crianças, que tem guardado, protegido o teu reino ao longo da história. Muitas vezes, há muitos filmes que relatam essas histórias, para conseguir favores humanos. Como eu disse para você, a Igreja Católica, se não for a maior, é uma das maiores proprietárias de terras no mundo. Grandes extensões de terras vêm desse tempo da Idade Medieval, foram doadas pelos monarcas. Há muitos papas, há muitas pessoas ali influentes da igreja naqueles dias. Tudo isso, irmãos, antes da Reforma Protestante, a vida da igreja, lá na Idade Medieval, o que acontecia ali. Os historiadores, tem muitos livros muito bons que narram o que aconteceu. Tem livros escritos sobre esse período da história. Então, nós não cremos, olhando para esse texto de Mateus 18, 10, que você tem um anjo que te protege. Nós vamos entender melhor isso. Não dá para fazer uma doutrina pegando somente esse texto. É muito perigoso. É melhor a gente confiar na proteção do próprio Deus sobre nossas vidas. É muito melhor confiar que Ele pode enviar anjos quando Ele quiser, para nos guiar, para nos proteger, para nos instruir, não é? Aconteceu algo conosco, eu fui visitar um trabalho missionário em Moçambique em 2015, lá na África. Fomos uma turma da igreja. Não tínhamos filhos ainda, eu e a Carol e mais 6 casais. Irmãos, aconteceram coisas ali que a gente não sabe explicar não, o que aconteceu. Um dia à noite, nós estávamos numa van, nós nos perdemos no meio de uma extensa floresta. Nós nos perdemos, já era madrugada, nós havíamos saído de um culto, debaixo de árvores, coisa linda. Fiz culto lá com gente segurando vela, lugares sem energia, tribos, debaixo de árvore. Uma experiência fantástica, qualquer dia eu posso contar para os irmãos. Deus foi grandioso ali. Nós saímos desse local e o rapaz que estava conduzindo a van se perdeu. Pensa numa penumbra, a gente estava perdido, não sabíamos. Rodamos, íamos para um lado, não saía, rio, voltávamos, floresta, voltávamos, grandes plantações, não tinha luz, você não via um bico de luz. Subimos na van, olhamos, não via luz, não via nada, estávamos perdidos. Imagina isso, numa grande extensão de... E o rapaz também se desesperou. Sabe o que aconteceu? Nós olhamos para trás, veio uma pessoa andando, na madrugada, do nada, e nos deu a direção. E depois sumiu. Não na nossa frente, mas nós buscamos ela. Ele andou, foi, a gente foi atrás. Cadê? Sei lá. Entendeu isso? Será que não foi um anjo enviado por Deus? Meu Deus, que coisa tremenda foi aquilo. Eu vi isso. Então, eu prefiro crer nisso do que em anjo de guarda. Fique com aquilo ensinado pela Bíblia. Deus usa seus anjos para proteger as pessoas, mas segundo sua vontade. Não ore a anjos, não adore anjos. Salmo 121, 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Me lembrei de outra história aqui agora. Uma irmã querida, quando era menor, estava voltando da escola um dia à noite, e ela sempre cruzava uma praça. Ela deu esse testemunho uma vez, e um dia à noite tinha alguém sentado no banco e falou para ela assim: não entra nessa praça hoje não, vai por ali. E ela foi. Semana seguinte, prendeu-se o quê? Uma pessoa que estava estuprando pessoas naquela praça, onde ela ia passar. Olha só, Deus não protegeu a vida dessa mulher? Uma pessoa sentada ali falou: não vai aqui não, vai por ali. E ela foi. Logo depois se prendeu um homem que estava ali, alojado em algum lugar, e pegava pessoas, porque tinha uma florestinha, tinha plantações ali, um lugar escuro, propício para esse tipo de crime. Então, Deus protege, o nosso socorro vem do Senhor. São mensageiros da vontade de Deus. Atos 10, 3,
ali na conversão do centurião Cornélio, olha o que aconteceu. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, o anjo falou, se aproximou de Cornélio ali. Guiam as pessoas em tempos de necessidade, né? Olha, quando Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac, lembra? Ele fala, não toma ninguém de fora não da minha família, vai buscar alguém para o meu filho da minha família. Quem guiou ele? Olha lá, Gênesis 24, 7, Gênesis 24, versículo 7, o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo, à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho Isaque. É Abraão falando com seu servo. Agora olha o versículo 27, e disse, bendito, agora é o servo que encontrou Rebeca, e está dizendo, e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando eu no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Como é que ele chegou até Labão? Para pegar a Rebeca. O Senhor o guiou. O guiou como? Nós não sabemos. Mas a promessa era, um anjo vai guiar. Pessoas levou esse servo. Faz isso. Está vendo um poço ali? As mulheres vão tirar água ali. Vai lá, Rebeca veio tirar água ali. E por aí vai, irmãos. Entenderam a dinâmica? Que coisa maravilhosa. Guiam as pessoas em tempos de necessidade. Executam o juízo de Deus. Gênesis 19, 12 a 13. Destruição de Sodoma e Gomorra. O que os anjos, aqueles homens, dizem para Ló? Pega tudo que é teu, sai daqui. E a mulher dele até olha para trás, né? Vai embora, por quê? Porque nós vamos destruir essa cidade. Estão executando o juízo de Deus ali. Sim. O problema dessa doutrina de anjo de proteção é que quando se faz uma doutrina, eles colocam como literal. E isso não fecha a conta, porque senão não está acontecendo nada de mal. Exato. Então, Exato. eles literalizam, há uma ordem de Deus para proteger o povo de Deus. Claro. Cooperam para a santificação do crente, irmãos. Hebreus 13, 2. Olha que texto lindo. Os anjos cooperam para a edificação dos crentes. 13, 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos em suas casas, quando abriram as portas para pessoas que precisavam. Era um anjo de Deus. Então, Deus está tratando o quê? Essa virtude da hospitalidade, quebrantando o coração da igreja para recebê-los. Mas e a atuação de Satanás e os seus anjos caídos? Eles também atuam. Enganam as pessoas, levando-as a duvidar de Deus. Olha lá, Satanás, diante dos nossos primeiros pais, em Gênesis 3, na queda, colocou em xeque a bondade de Deus, a sinceridade de Deus, ali diante deles, levando-os a duvidar do caráter de Deus. Mas por que Deus não quer que vocês não comam do fruto daquela árvore? Por que Ele tem medo que vocês conheçam o bem e o mal? A questão não era medo, a questão é, Deus queria que o homem caminhasse diante dele, sendo orientado por ele, provido por ele, guardado por ele, e sendo sábio segundo aquilo que o próprio Deus revelaria ao homem. Então é sempre assim, a gente quer buscar um conhecimento na vida a par do que Deus quer revelar para a gente, e aí é o problema, e Satanás incitou isso. Vocês são como Deus, vocês têm que saber tudo, exatamente tudo, vocês não precisam depender do que Deus vai revelar para vocês viverem. Não, eu tenho um caminho melhor para vocês, vão buscar a sabedoria de todas as coisas. E aí eles caíram. Então, os demônios enganam as pessoas. Lembra do espírito do erro, de 1 João, capítulo 4? Existe o espírito da verdade, mas muitos têm o espírito do erro. Estão sendo conduzidos por demônios. Tentam as pessoas para pecar. Claro, 1 Tessalonicenses 3,5. 1 Tessalonicenses 3,5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando,
mandei indagar o estado da vossa fé. Por que Paulo estava preocupado com a fé, aquele trabalho que ele havia iniciado em Tessalônica? Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, o nosso trabalho. Porque o diabo, ele não vem nos tentar para a gente obedecer a Deus. A tentação é para a gente desobedecer a Deus. Paulo estava preocupado. Será que entrou heresias lá? E Jesus foi tentado. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Porque o pecado não é a tentação. O pecado é você ceder à tentação. Tentado, Jesus foi, mas ele não pecou. Ele não cedeu à tentação. Vem o pensamento mau, vem o sentimento mau. Isso é tentação. Você precisa dizer não. Isso não é pecado. Você cedeu à tentação. Não dá para confundir tentação com pecado. O pecado é a tentação consumada. Esse é o problema. Os demônios vêm para tentar as pessoas, para que elas cedam e pequem. Dificultam a santificação, é ou não é? Lá em Efésios 6, de 11 a 12, Paulo está falando da armadura de Deus, né? Efésios 6, de 11 a 12, ó. Por que a gente precisa da armadura de Deus? Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, demônios, nas regiões celestes. Eles atuam nos bastidores da vida humana, por trás de pessoas de carne e osso, que praticam o mal, que dificultam a nossa vida. Está ali um demônio, está ali um coração caído, escravizado pelo mal. Dificultam a busca por comunhão na igreja e na vida privada. Olha 1 Tessalonicenses 2,18. Eles são muito bons nisso. Eles não querem o crente na igreja, não. 1 Tessalonicenses 2,18. Ainda mais uma igreja que prega a palavra. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, por que Paulo não conseguiu ir até os Tessalonicenses muitas vezes? Satanás nos barrou o caminho. Este anjo caído, o príncipe das trevas, nos barrou o caminho para que a gente não tivesse essa comunhão. Então, olhando esse texto, a gente pode dizer que os demônios, muitas vezes, eles impedem a comunhão. Você já ouviu falar aquilo? Eu estava pronto para ir para a igreja, pastor, chegou um parente, eu fiquei em casa. Pastor, eu estava prontinho para ir para a igreja. Sabe o que aconteceu? Eu lembrei que eu precisava comprar determinada coisa no mercado, e eu fui para o mercado. Dificulta a comunhão. Eles vão fazer de tudo para impedir, meus irmãos. Tudo. Plantam o engano e a mentira. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, são esses dias, né, até o retorno de Cristo, alguns apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Há pessoas em todo lugar, principalmente dentro de seitas, que estão achando que estão caminhando com a verdade. Elas estão ouvindo, aprendendo ensino de espíritos enganadores, espíritos de demônios que estão lá, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Por quê? Eles estão crendo que é a verdade. Mas como que é a verdade se está afastada da Escritura? Se é coisa do coração deles, se é maquinação humana, porque normalmente seita tem doutrina extra-bíblica, e muitas igrejas, infelizmente, também. Então o demônio, ele planta engano e mentira também. Mas mais ainda, ele mantém as pessoas presas à vontade de Satanás. Esse aqui eu acho um dos textos mais terríveis para a condição humana na mão do diabo. 2 Timóteo 2, 26. Olha aqui. Paulo está instruindo Timóteo, esse jovem pastor, lá na igreja de Éfeso, né? Ele está dizendo, tem muita gente aí dentro que você está vendo, que está sendo opositor do teu trabalho, que está, em vez de edificar a vida dos outros, está impedindo, está dificultando o caminhar. Por que isso está acontecendo? Porque essas pessoas estão cativas à vontade do diabo, porque esse é o papel dele, é atrapalhar a obra de Deus. Olha o que está escrito,
Vou ler a partir do 24, tá? 2 Timóteo 2, 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão, olha agora, os que se opõem. Por quê? Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para cumprirem a sua vontade. O diabo tem uma vontade. A vontade dele é se opor ao crescimento das pessoas, à comunhão das pessoas. E mesmo na vida do crente, ele vai lutar para impedir essa comunhão, para afastá-lo da comunhão, para que ele não seja alimentado, na verdade, e cresça na sua caminhada com Cristo. Paulo está falando para Timóteo, tem gente aí dentro que está cativa à vontade do diabo. Veja, Paulo não está dizendo que perdeu salvação, não é isso que o texto está defendendo. Ele está dizendo que há muito crente que dá ouvido ao seu próprio coração ainda, ao próprio pecado nele, a outras pessoas, é levado pelo seu sentimento. Eu não me sinto bem naquele lugar, Deus não deve atuar ali não. Cuidado, Paulo está dizendo, essas pessoas podem estar fazendo a vontade de Satanás na vida delas, está sendo um objeto de desânimo na vida do povo. Irmão, que tristeza é quando você tem um crente na igreja que influencia outras pessoas, que começa a disseminar intriga, e Deus abomina isso. Está lá em Provérbios. Que tristeza é isso, quando você vê um irmão que chega de cara feia, fica de cara feia, vai embora de cara feia, tem má vontade em fazer todas as coisas. Cuidado em nome de Jesus. Olha aqui a palavra de Deus. Essa pessoa pode estar sendo dominada, dando ouvidos a sentimentos, está sendo conduzida por demônios que ela não conhece. É preciso ter cuidado com isso. Vida espiritual é algo muito sério, muito sério. Como se proteger da atuação dos demônios? Vestindo a armadura de Deus. Efésios 6, de 10 a 13. Não tem outro jeito, meus irmãos. É busca de santidade, é luta. É armadura, porque um soldado tem que ter armadura para que ele se defenda do ataque do inimigo, da lança, da espada. Paulo pegou, essa imagem da armadura de um soldado romano, vestindo a armadura de Deus. Efésios 6, de 10 a 13. Novamente, olha que texto. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe como é que você vai resistir aos demônios? É no poder de Cristo, é na força de Cristo, não é na tua. É caminhando com o Senhor. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está falando para a igreja. Porque se você não caminhar com Cristo a cada dia, você, crente, não vai ficar firme diante do diabo. Porque o diabo é poderoso. Eu já ouvi gente falar, bater no peito por aí. Não. Lembrei agora de Atos capítulo 19. Lembra aquele episódio muito famoso? Os filhos daquele judeu, de Cefas, aquele judeu exorcista, quiseram lá, no nome de Jesus, tirar o espírito imundo de alguém. Eles viram Paulo, que tinha vida com Deus, estava nas mãos de Cristo, entregou a cabeça por Cristo, exorcizar-lhe, tirar aquele demônio, e eles quiseram, mas tomaram um couro, foram embora pelados, com o perdão da palavra, envergonhados. Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Quem são vocês? Vocês não têm vida com Jesus? Vem cá, apanharam feio. Olha, irmãos, que coisa. Gente, vida espiritual é algo muito sério. Tem gente por aí que acha que sem Cristo pode peitar o diabo, o demônio. Está perdido. Vai apanhar, vai ser constrangido, vai ser humilhado, vai sofrer. Olha aqui, é preciso caminhar no poder de Cristo, na força do poder dele, se revestindo de toda a armadura. E o versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, é contra o que está nos bastidores, o que domina muitas pessoas, principados, potestades, dominadores de um mundo tenebroso. As peças da armadura de um soldado romano foram usadas por Paulo como figuras para as armas espirituais do cristão frente ao mundo espiritual demoníaco.
A gente já estudou, né? O livro de Efésios aqui, às terças-feiras. Vimos toda a carta de Paulo aos Efésios. E eu trouxe aqui, olha lá, ó. Olha a armadura de Deus. A visão de um soldado romano, né? O cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito e Paulo termina, a necessidade da oração. Nós vimos tudo isso. Se você quiser, está lá no canal do YouTube, a carta de Paulo aos Efésios. Vai lá em Efésios 6, ali eu expliquei o que significa cada uma dessas peças da armadura, olhando para essas armas espirituais que nós precisamos ter a cada dia para enfrentar estes inimigos terríveis. E daí a gente pode concluir: Deus e Satanás agem neste mundo. Deus por meio dos seus anjos, Satanás por meio dos demônios. Mas preste atenção, o mal está sempre debaixo do controle de Deus. É outra coisa que a gente vê por aí, né? Bota lá, Deus e o diabo assim, ó, como se eles fossem iguais em poder. Imagina, irmão, isso é coisa de Hollywood, isso é coisa de desenho, né? Coloca lá, muitas vezes o mal vencendo Deus. Isso é coisa de Hollywood, gente. O mal está debaixo do controle de Deus. Satanás e os seus anjos caídos não são criadores, não estão na mesma categoria de Deus, são criaturas que caíram da graça de Deus. Entenderam isso, irmãos? Isso é importante. Apocalipse fala que Deus não é um anjo que vai prender Satanás, né? Deus não tem o Senhor Jesus, nem Deus perde nem tempo, é um anjo. Acabou. Jesus, com o sopro do hálito da sua boca, vai destruir tudo, pouco antes lá do retorno glorioso do juízo final. O que aquele pastor disse, Maria? Sobre o poder? Exato. Eles não têm poder intrínseco, não, eles estão debaixo do poder de Deus. E tem a questão que o texto que o senhor citou aí, do Geraseno ou de Gadara, né? Os outros, quando eles veem, eles chamam Jesus do Senhor e pedem: deixa eu fazer, por favor, não me atormente. A presença de Jesus atormenta eles, né? Então perder o poder. Na presença de Jesus, acabou. Senhor, por favor, eles se humilham ali. Senhor, não é? Kyrios. Eles reconheceram o governo de Jesus sobre eles. É isso que significa Kyrios, Senhor. Por favor, nos permite ir para aqueles porcos ali. Muita gente dá um poder que eles não têm. Satanás e seus anjos caídos são criaturas que caíram da graça de Deus. Na vida do crente, eles irão cumprir um bom propósito vindo de Deus. Deus usa? Claro que usa. Olha Jó. Deus permitiu tudo aquilo na vida de Jó. Quem fez aquilo? Satanás. Na vida do ímpio, o que eles vão fazer? Serão instrumentos de juízo para o seu castigo. E quanta gente, não é? Às vezes vai num terreiro, faz um pacto ali com demônios, entrega ali muita coisa para demônio, esperando que vão ser muito bem na vida, vão ser bem sucedidos, e durante um tempo até caminham com as coisas desse mundo, mas depois, ó, rasteira. Deus na vida deles usa como instrumento de juízo para o castigo deles. Só um exemplo. Então, deixe o cinema de lado, as histórias em quadrinhos, os mitos, ficções sobre anjos e demônios, e fique com o que a Bíblia diz sobre eles. Você concorda com isso? É mais seguro? Não é mais seguro? Você fica mais tranquilo. Vamos fazer algumas aplicações? Cuidado com extremos, meu caro. Os demônios não existem de um lado, ou então eles estão em todo canto. Tem gente que não sai de casa com medo de encontrar um demônio. Tem gente assim, gente, depressiva. Cuidado com extremos. De um lado, eles não existem. Não, isso aí é tudo mito. Cuidado, eles existem. De outro lado, eles estão em todo lugar. Cuidado, eles só podem agir debaixo do controle de Deus. Pessoas que têm plantas para proteger, né? É, arruda. O cara petrifica uma folha, imprime ela, plastifica, pendura no retrovisor do carro. Aqui não entra ninguém. Ou então, outro dia eu vi um cara fazendo defumação. Isso é muito comum, né, em algumas religiões de matriz africana. Faz defumação. Gente, eu fui já no candomblé. Eu posso dizer, a experiência minha,
Quando eu era pequeno, minha mãe foi chamada por uma vizinha e me levou lá, numa sessão daquilo lá. Eu lembro, amarra ele, e me amarraram, e veio uma mulher com charuto, e fazia assim, ó, em mim. Tem gente que põe esparadrapo no umbigo, para o espírito não entrar no corpo. Misericórdia, irmãos, isso é tudo fruto do quê? Falta de entendimento bíblico do que são essas entidades. Também. Então, que ali eles entram no corpo da pessoa. Vão fechar o corpo. Gente, que tristeza. Que vidas, são vidas presas nesse tipo de espiritualidade vazia, oca, sem entendimento bíblico do que são essas entidades e sem a proteção final que a habitação do Espírito Santo dá para aqueles que têm. Que coisa grandiosa é a palavra de Deus. Lutero dizia, o diabo é um cão na coleira de Deus. Você já viu essa expressão? Lutero disse isso. Gente, o diabo é um cão na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite e para cumprir propósitos de Deus. Então, em nenhum lugar da Bíblia você vai ler assim, ó, tema o diabo. Me mostra um texto onde está dizendo para você temer o diabo. Não. A Bíblia diz mais de 300 vezes, temam a Deus e resiste ao diabo e ele fugirá, Tiago vai dizer. É para resistir, vestindo a armadura. Olha Judas versículo 6, a gente não pode fazer em capítulo, porque Judas só tem um capítulo. Judas versículo 6, ó, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, o céu, está falando de quem? Dos anjos que se manteram fiéis a Deus ou dos que caíram? Os que caíram, dos demônios. Ele tem guardado sob trevas, está debaixo da mão de Deus, em algemas eternas, estão limitados na sua atuação, para o juízo do grande dia. Está aqui. Eles não fazem o que eles querem. 1 Pedro 1,5. O povo de Deus é guardado pelo poder de Deus, meus irmãos. 1 Pedro 1,5. Você é crente? Olha a promessa para você. O povo estava sofrendo. Pedro escreve essa carta para um povo que estava sendo oprimido. 1 Pedro 1,5. Que sois guardados pelo poder de Deus. Gente, o poder de Deus guarda a igreja. Você está com a vida na mão de Jesus Cristo, você está guardado pelo poder de Deus. 1 João 5,18 vai dizer, o inimigo não pode te tocar. E aí a gente vai chegar lá numa outra pergunta, né? Crente pode ser possuído? Você está guardado pelo poder de Deus, o inimigo não te toca. Não acredite em tudo que vir e ouvir sobre anjos e demônios. Confere isso, ó, na Bíblia. Um crente pode ser possuído pelo demônio? O que vocês acham? Negativo. 1 Coríntios 6,19. Vou ler só alguns textos, ó. 1 Coríntios 6,19. Será que você tem medo de ser possuído? Você que está participando dessas aulas? 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Ou seja, o crente é habitado pelo Espírito Santo. 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E quem está em vós, segundo o versículo 2, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14. Olha, Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, está falando para a igreja de Éfeso, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu? Vocês se tornaram propriedades de Deus pelo selo do Espírito Santo. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia do quê? Da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Crente, até o fim dos seus dias, existe uma garantia de que você pertence a Deus. Quem dá essa garantia é a habitação do Espírito Santo em você.
Se você é habitado pelo Espírito, o diabo não pode entrar em você. A casa está limpa, está ordenada. Lembra quando Jesus expulsa os espíritos daquela pessoa? Ele diz, ó, cuidado, hein? Quando um espírito sai de alguém, ele sai e ele anda. Se ele não encontrar uma outra moradia, ele volta. Se essa casa estiver desabitada, ele traz mais 7 demônios. E o estado dessa pessoa fica pior do que o inicial. Mas veja, se a casa estiver vazia. Que segurança nós temos, gente. Não tenha medo disso. Você é a habitação do Espírito Santo. Você pode ser oprimido, tentado, perseguido, mas você nunca vai ser possuído pelo mal. Não. Dominado, escravizado, jamais. Se você é crente verdadeiro. Não se você é aquele filho de Cefas, né? Aquele judeu. Ele pode ser tentado, oprimido, crente, mas não possuído. Se ele for possuído, no sentido de ser dominado na vontade, opa, tem que questionar a conversão dele. Tem que questionar a conversão, a regeneração. Porque alguém que nasceu de novo pela habitação do Espírito Santo não pode ser possuído. Olha, essa aqui é boa demais, irmãos. Nem fazia parte do estudo, mas me veio à mente quando eu estava pesquisando. Isso aqui, toda doença é fruto de ação de demônio? O que vocês acham? Tem muita gente que defende por aí, que por trás de toda doença sempre existe o demônio. É a demonização como doutrina. Tem seitas que defendem isso. Tudo é o demônio. Então, você tem que participar de sessões de descarrego. Você tem que tirar isso aí de você, que é tudo o demônio. Olha, quando a gente olha para a Bíblia, de fato, a gente vê que muitas doenças foram causadas pelo demônio. Não necessariamente todas elas é fruto da ação, né? Mas veja, ali em Mateus 17, de 14 a 21, Jesus curou um jovem lunático. Por quê? Porque ele tinha um demônio. O contexto mostra. Saiu o demônio, ele ficou curado. A mulher encurvada há 18 anos. Jesus diz claramente, Satanás a mantinha presa e encurvada ali, em Lucas 13, de 10 a 17. O menino que convulsionava, lá de Lucas 9, 37 a 43, também. Aquela doença que ele tinha, aquela convulsão toda. Pelo contexto, realmente, parece que era pela ação daquele demônio na vida daquele menino. Mas, de outro lado, muitas doenças que não tinham nada a ver com isso. Na Bíblia, por exemplo, a mulher com hemorragia há 12 anos. Nada é dito em Lucas 8, 42b a 48, que aquilo era fruto da ação do demônio na vida dela. Ela tinha essa hemorragia há 12 anos, procurou médicos e ninguém pôde curar. Jesus a curou quando ela tocou na orla da veste. O paralítico de Cafarnaum, lembra? Os amigos lá, como é que a gente põe ele diante de Jesus? Abre o telhado e desce ele. Não tinha nada a ver com o demônio ali. Lucas 5, de 17 a 26. Febre alta da sogra de Pedro, lembra? Vai lá, a mulher está com febre, Jesus põe a mão e ela é curada. Lucas 4, de 38 a 39. Em Lucas 6, 18, diz que Jesus curou não somente pessoas endemoniadas, mas enfermidades de todo tipo. Enfermidades comuns que as pessoas tinham. Ele restituiu a saúde física, saúde emocional muitas vezes. Então o que a gente aprende de tudo isso? Olhando esses dois quadros. De um lado, sim, parece que tem enfermidades que foram ocasionadas por um demônio. Me lembro até agora de um jovem que era mudo. E o espírito saiu e ele começou, porque o espírito era mudo, fala o texto. O que a gente aprende? De um lado, esse tipo de cura, mas de outro lado, curas também que não tinham nada a ver com a ação do demônio. A gente aprende o seguinte, olhando para a Bíblia, irmãos: o pecado, claro, afetou a nossa saúde física, emocional e espiritual. O pecado produz doenças no corpo físico, nas emoções, na vida espiritual. De outro lado, o demônio pode adoecer pessoas que não são crentes. Por quê? Porque ele vai possuí-la para adoecer. Esses exemplos aqui eram de pessoas crentes. Elas estavam possuídas pelo demônio, por isso que elas estavam enfermas. Então o demônio pode adoecer pessoas possuindo-as que não são crentes, porque o crente não pode ser possuído. Mas é preciso equilíbrio. Nem todas as doenças, mesmo nos incrédulos,
que não têm o Espírito Santo e podem ser possuídos e levados a adoecer pelo um demônio nelas. Nem todas as doenças, mesmo nos incrédulos, são causadas pelo demônio, como querem algumas seitas. Há doenças do corpo físico, por exemplo, envelhecimento, Alzheimer que ataca o cérebro, problemas cardíacos, problemas mentais, doenças emocionais como depressão, que não tem nada a ver com a ação do demônio. Pode ser um desequilíbrio de algum elemento, elemento bioquímico ali no nosso cérebro, de algum hormônio, de alguma enzima, mas são consequência da queda do homem em pecado, que degenera o corpo e a mente. Efésios capítulo 2, estou me lembrando, Paulo fala dos 3 inimigos que nós temos: um mundo sem Deus, Satanás e a carne, a nossa própria natureza, esse princípio espiritual caído que herdamos de Adão. Essas coisas atentam contra nós, mas tem gente que diz, não, é tudo demônio. E o que você faz com a carne? E o que você faz com o mundo caído sem Deus, que tenta a gente, propõe prazeres o tempo todo ao povo de Deus? Então é preciso ter equilíbrio nessa hora. Sim, tem doenças que na vida dos incrédulos são causadas pela possessão de um demônio. Por que na vida do crente não pode? Porque ele não pode ser possuído pelo demônio. Nós precisamos decidir, ele pode ser possuído e ter doença ou não pode ser possuído? É preciso decidir. E eu entendo que à luz da Bíblia, um crente não pode ser possuído pelo demônio. Então ele não pode enfermar por um demônio. Esses casos de curas eram de pessoas que foram possuídas pelo mal e precisavam ser libertas e depois preenchidas do Espírito Santo, para que não fossem possuídas de novo. Você sabe uma coisa que eu observei? Eu fui nessas seitas aí de descarrego. E irmãos, a minha vida é longa, Deus teve muita misericórdia minha, antes de me trazer para a fé. Mas o que eu observava era o seguinte: eles expulsavam o demônio de determinada mulher ou homem, e daqui uma semana, um mês, eu via a pessoa lá de novo. Olha que coisa terrível isso. Esses lugares não pregam o Evangelho, que é usado por Deus para que essa pessoa receba o Espírito Santo, creia, nasça de novo e não seja mais possuída. O que eu pensei? Ali naqueles dias, eles estão usando essas pessoas para promover a bandeira da obra dessa seita. Entendeu? Eles libertam a pessoa ali, naquela hora, só que eles não pregam o Evangelho para que o demônio não volte. O que acontece daqui uma semana, daqui um mês, como eu vi muito lá? Essa pessoa voltava endemoniada de novo. Claro, não é pregado o Evangelho a ela, o Espírito Santo não vem sobre a vida dela, não é dada oportunidade para que a casa esteja cheia. Entendeu? Um ciclo vicioso, essas pessoas sendo manipuladas, usadas de maneira cruel. Que coisa terrível isso. Como se guardar dos ataques de Satanás e seus demônios? Vestindo a armadura de Deus, usando os meios de graça, meditação na Escritura, oração, comunhão do povo de Deus, participar da ceia. Hoje à noite tem ceia do Senhor, é um meio de graça para você fortalecer essa armadura, a tua fé, a tua convicção de que, habitado pelo Espírito, você é mais do que vencedor diante de todo esse mundo caído aí ao teu redor. Eles vão tentá-lo, mas o Senhor vai te fortalecer para que você resista, vigiando e orando para não cair em tentação, para resistir ao diabo, para que ele fuja. É assim, a oração é poderosa, irmãos. A oração tem que fazer parte da vida do cristão todo dia. Senhor, me guarda de todo mal, me revista com o teu poder, me anima, Deus, hoje, me dá aquela convicção de que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Oração. Paulo termina a armadura lá em Efésios 6 com vigilância e oração. Não foi assim que Jesus falou lá no Getsemane, sofrendo ali todo tipo de tentação? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus não está dizendo para que você não seja tentado, ele está dizendo para que você não seja vencido por ela, porque tentado ele foi, mas ele não foi vencido. Amém, meus irmãos? Olha que, assim, a gente sai assim com uma leveza de alma, né? Grato a Deus por essa segurança de que, habitado pelo Espírito, ó, o mal não pode nada, não pode nos destruir mais. Graças a Deus por isso. Alguém quer falar alguma coisa?
É um tema sensível, irmãos, eu confesso. Muitas coisas eu tenho certeza que não foram respondidas aí, mas eu espero em Deus que aquilo que seja necessário para que Deus responda, você possa sair daqui mais grato a Ele nesta manhã, mais confiado em Cristo e no poder dele operando na tua vida. Vamos orar? Vou pedir para o nosso irmão Juarez, você pode encerrar orando? Por favor, Juarez. Agradecendo a Deus e pedindo para que Ele nos prepare para o culto de logo mais. Vamos orar com o nosso irmão Juarez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Oh, Senhor, obrigado. Nós obrigamos por Ti, viemos aqui até essa casa, para aprendermos mais a Tua palavra, nos fortalecermos. Ó Deus Pai, Oh, Deus, nós louvamos o Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pela proteção que temos em Cristo. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Oh, Senhor. Perdoa-nos, Pai, nos fortaleça em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Oh, Deus, dá-nos, Senhor, confiança em Cristo e no poder de Cristo, Deus, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo a todos. Que Deus os abençoe, meus irmãos.